Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos começar os trabalhos dessa noite fazendo a nossa prece, rogando a Jesus que nos ampare, nos fortaleça, que possamos estar na mesma sintonia para aproveitar esses momentos de estudo, de esclarecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, hoje eu vou ler o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora. É a respeito de uma passagem de Mateus. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Depois eu vou ler as instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros, missão dos Espíritas e os trabalhadores do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que, ao romper do dia, saiu a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada de trabalho, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que permaneciam na praça sem nada fazer, lhes disse: Ide também vós outros à minha vinha, e vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Eu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, fez a mesma coisa. E saindo na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Foi porque ninguém nos assalariou, disseram. Ele lhes disse: Ide também vós outros para a minha vinha. Chegada a noite, o senhor da vinha disse àquele que tomava conta dos seus negócios: Chamai os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, aproximando-se, receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro, vindo por sua vez, julgaram que deveriam receber mais, mas não receberam mais que uma moeda cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o pai de família, dizendo: Os últimos trabalharam apenas 1 hora, e pagastes tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, como resposta, disse a um deles: Meu amigo, não cometi injustiça para convosco. Não combinamos receberdes 1 moeda por vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Quanto a mim, quero dar a este último quanto dei a vós. Não me é permitido fazer o que quero? Vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Nas instruções dos Espíritos, vamos começar pelo Espírito Protetor Constantino, Bordeaux, 1863. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade permaneça à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que o seu atraso não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, apenas lhe faltava trabalho. Mas, se houvesse recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se dissesse: tenham paciência, o repouso me faz bem, quando a última hora chegasse era o momento de pensar no salário da jornada. Que me importa um patrão que não conheço nem estimo? Quanto mais tarde, melhor. Estes, meus amigos, não receberiam o salário do trabalhador, e sim o da preguiça.
E o que será daquele que, ao invés de permanecer ocioso, tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar a delinquência, que tiver blasfemado contra Deus, derramado o sangue dos seus irmãos, lançado a desarmonia nas famílias, arruinado os homens de boa fé, abusado da inocência e que tiver praticado todas as maldades humanas? O que será dele? Será suficiente dizer na última hora: Senhor, utilizei mal meu tempo, emprega-me até o fim do dia para que eu faça pelo menos um pouco de minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti, no momento. Tu desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste, tu não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça aprendendo, e quando estiveres mais disposto, virás até mim e abrirei meu vasto campo, e poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só o terminei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de recebê-lo o salário. Empregai bem essa hora que vos resta. E não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Agora segue a instrução de Henri Rennes, Paris, 1863. Jesus empregava a simplicidade dos símbolos. Na sua vigorosa linguagem, os trabalhadores chegados à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuadas no decorrer dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, por fim, pelos espíritas. Estes, que vieram por último, foram anunciados e profetizados desde a vinda do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo eu? Receberão uma recompensa ainda maior. Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam dos trabalhos intelectuais de seus antecessores, pois o homem deve herdar do homem e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Muitos daquela época revivem hoje ou reviverão amanhã para completar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre vós, porém mais esclarecidos, mais avançados, trabalhando não mais na base e sim na cúpula do edifício. Seu salário será proporcional ao mérito do trabalho. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e certifica a filiação espiritual. O espírito, chamado para prestar contas de seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores, reinicia a luta amadurecido pela experiência para avançar mais e mais, e todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não se queixam mais e o adoram. Este é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, cujo ensinamento contém, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas e sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Agora, uma instrução a respeito da missão dos espíritas, por Erasto, protetor do médium,
também em Paris, 1863. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocastes vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Nada de temor. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez, mas o que importa? É preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sob os constantes esforços da enxada e do arado evangélicos. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais no infinito, parti, em cruzada contra a injustiça e a maldade. Ide e aniquilai esse culto ao bezerro de ouro, que se expande dia após dia. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. As populações atentas recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Apenas os lobos caem na armadilha de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Ide, homens confiantes perante Deus, mais felizes do que São Tomé, que acreditais, sem precisar ver, e aceitais os fatos da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marchai, pois, adiante, legião majestosa pela vossa fé. Os grandes batalhões dos incrédulos se desmancharão perante vós, como as névoas da manhã, aos primeiros raios do sol matinal. A fé é a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. Porém, mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios que dela derivam no coração humano. Parti com coragem para remover essas montanhas de maldades, das quais as gerações futuras ouvirão referências apenas como lenda, tal como vós conheceis muito vagamente os tempos que antecederam à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas surgirão em todos os pontos da terra. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desprezarão, aos sábios, que exigirão provas, aos simples e pequeninos, que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Eles a receberão alegremente, agradecendo, louvando a Deus a consolação divina que lhes ofereceres. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa legião, mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai.
Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos confiou. Mas cuidado, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram do caminho. Alerta, pois no vosso caminho buscai a verdade. Perguntareis, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se desviaram, como reconheci os que se acham no bom caminho? Responderemos, podeis reconhecê-los pelo ensino e pela prática dos princípios verdadeiros da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua renúncia, pela dedicação ao próximo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei, para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. A instrução agora do Espírito de Verdade, Paris, 1862, a respeito dos trabalhadores do Senhor. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que por suas divergências vaidosas houverem retardado da colheita, pois a tempestade virá, e serão levados no turbilhão. E clamarão, graça, graça, Senhor. Ele lhes dirá, por que pedis graça? Vós que não tiveste piedade de vossos irmãos, que recusastes estender a mão ao fraco e os esmagastes ao invés de socorrê-los. Por que pedis graças, vós que procuraste na terra a vossa recompensa, nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com vossa vontade, nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz nesse momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis, na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, terminada a leitura, é importante que a gente entenda o chamamento que podemos ler nesse capítulo. É um chamamento para que a gente avalie profundamente o que é ser espírita. Num momento grave como o que passamos, precisamos recordar tudo o que nós aprendemos em todos os estudos que participamos, em todas as leituras. Precisamos entender que tudo aquilo que temos visto até agora foi como um preparo para podermos enfrentar tempos difíceis. Tempos difíceis que demandam solidariedade, compreensão e uma fé ativa. Que isso sirva para a nossa reflexão. Uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Vamos nessa noite buscar em Kardec o embasamento para o entendimento dos processos das fugas psicológicas que se dão pela frouxidão moral em que nos permitimos estagiar. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, temos no tema o suicídio e a loucura. Kardec coloca: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro
dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. E no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, nós temos que nesse período de transição, nesse fechamento de ciclo, veremos que um grande número, infelizmente, não ouvirão a voz de Deus, persistirão na cegueira, e esta resistência, nesse desvairamento, provocarão a destruição que produzirá uma multidão de flagelos e calamidades, de modo que, sem o quererem, apressarão o advento da Era Nova. E ver-se-ão os suicídios multiplicarem-se numa proporção inaudita, até entre as crianças. Jamais se terá visto tão grande número de loucos, pobres desgraçados que são riscados antes da morte do número de viventes. São estes os verdadeiros sinais dos tempos. Entendo que seja importante, então, termos uma visão mais abrangente da loucura, não a circunscrevendo simplesmente aquela ideia de alguém no momento de crise, a ponto de precisar até de uma camisa de forças, quantas vezes. Nós vamos tentar entender a abrangência da loucura. Vamos analisar, então, um tema trazido pela Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, em que ela nos traz as causas dos processos de fuga psicológica. E como vimos, a loucura é uma forma de fuga. Daí a importância de nós analisarmos e nos determos na análise desse tema, dessa situação de fuga a que todos nós estamos sujeitos e, na verdade, o quanto a praticamos. Então, chama-se causas psicológicas das fugas. Normalmente, o sistema nervoso central consegue suportar altas cargas emocionais, diluindo-as ou transferindo-as de localização. Em face dos estímulos que proporciona ao sistema endócrino, o formidando laboratório glandular responde mediante os hormônios específicos que são produzidos e distribuídos em rede segura por todo o organismo. Embora seja o self o desencadeador das emoções, a maquinaria orgânica tem a finalidade de expressá-las. Ocorre, no entanto, que as sucessivas descargas emocionais perturbadoras de tal forma sobrecarregam os nervos que invariavelmente transferem aquelas mais difíceis de contornadas e aceitas para os arquivos do inconsciente, dando lugar às fugas psicológicas em que se comprazem muitos pacientes. Em vez dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante o qual, para livrar-se da dificuldade, quando apenas a posterga. Então, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade, quando apenas, na verdade, a posterga. Tão natural e repetitivo se faz esse fenômeno que o paciente deixa-se mascarar por fatores opressivos que terminam por vencê-lo. Departamentos seletivos da mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis, que são arquivadas em setores especiais, mesmo antes de analisadas devidamente, conforme seria de esperar-se. Em face dessa conduta escamoteadora, surgem os mecanismos de transferência de responsabilidade, de ausência de discernimento, de fugas variadas na área psicológica.
Na vida infantil, porque não compreende a gravidade dos atos, a criança escapa da responsabilidade apelando para a mentira, fruto natural da sua imaginação criadora, que, bem orientada, encontrará o correto caminho para dar largas ao seu campo de inspiração e de ação, sem esquecimento da verdade. No entanto, em razão da falta de orientação no lar, que procura castigar o mentiroso, em si mesmo vítima de insegurança e inquietação emocional, elucidando-o quanto à maneira como deve conduzir-se, o ser cresce fisicamente, mantendo-se, porém, no estágio de infância psicológica, o que é muito lamentável. Não poucas vezes, diante dos grandes desafios para os quais o indivíduo não se sente equipado, por lhe faltarem os recursos hábeis para os arrostar, foge para atitudes levianas e irresponsáveis, como se estivesse agindo de forma correta. Mais grave torna-se o fenômeno quando a necessidade da evasão faz-se mais premente, levando-o a um estágio de esquecimento dos compromissos difíceis, dando a impressão de conduta incompatível com a dignidade e o bom tom. É comum ver-se agressão verbal contra outrem, motivada pela inveja, que é a sua causa real, porém disfarçada de defesa deste ou daquele ideal, de uma ou de outra forma de comportamento. Nessa atitude está embutida uma fuga psicológica, ocultando a causa real do desapontamento, transformado em rebeldia e mágoa. Alguns estados pré-depressivos igualmente decorrem da incapacidade de serem resolvidos os desafios existenciais, facultando o indivíduo esconder-se no medo que o leva ao mutismo, ao afastamento do convívio social e familiar, em uma forma de poupar-se a qualquer tipo de sofrimento. Muito curioso tal mecanismo de fuga, tendo-se em vista que o enfermo vai defrontar-se com aquilo que gostaria de evitar, de vez que se torna infeliz, inseguro, no refúgio perigoso em que se homizia. Evidentemente, com o transcorrer do tempo, aumenta a insatisfação com a existência e desce ao abismo da depressão psicológica, ensejando ao organismo pelo impacto contínuo da mente receosa, perturbação nas neurotransmissões em decorrência da ausência de serotonina e noradrenalina. O ser humano encontra-se equipado de recursos preciosos que devem ser aplicados no cotidiano, de forma que se ampliem as possibilidades nele latentes, expressando a potencialidade divina de que se encontra constituído. Toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário às leis da vida que impõem movimento e ação, como recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual, espiritual. Ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. De igual modo, ser pensante, quanto mais estímulos produz ao impacto dos ideais, das aspirações, dos programas iluminativos, mais inapreciáveis possibilidades se lhe desdobram convidativas. Constata-se que os lidadores, em qualquer área existencial, mais se aprimoram quanto mais produzem e mais se afadigam. Resistências morais desconhecidas são acionadas e recursos ignorados aparecem, tornando cada vez mais fáceis os empreendimentos programados. Sob outro aspecto, as heranças espirituais de experiências transatas permanecem comandando o inconsciente profundo e gerando automatismos de bloqueio para todas as experiências que se apresentam na condição de ameaças à paz.
quando se tornam mais vigorosas e ressumam com maior facilidade dos depósitos onde se encontram arquivadas, induzem ao suicídio em mecanismo de transferência de responsabilidade para aquele a quem atribuiu as razões do que impropriamente considera como fracasso. Muitas vezes, são paixões incontroláveis, caprichos derivados de condutas equivocadas que se deseja impor a outrem, que tem o direito de recusá-las, não lhe aceitando a postura independente que sempre deve prevalecer no indivíduo. Todas as empresas experimentam períodos de progresso e de queda em face das razões sociais, econômicas, políticas, humanas. O mesmo ocorre com a existência física, por tratar-se de um empreendimento de alta magnitude e sujeito às mais diversas circunstâncias, especialmente as emocionais, que, de alguma forma, constituem fatores de segurança e de equilíbrio. A indiferença, que muitas vezes aflige aqueles que lhe padecem a postura, é um recurso de fuga psicológica de quem se sente incapaz de competir ou de aceitar um insucesso da pretensão anelada. Não se considerando em condições de compensar a perda, diminui a intensidade do sentimento afetivo e revida ao que considera como ofensa em forma de morte da emoção. É normal que ocorram algumas fugas psicológicas no dia a dia da existência humana, em forma de recurso neutralizador do excessivo volume de informações que bombardeiam o indivíduo através dos diversos veículos de comunicação de massa, das conversações raramente edificantes, das convivências enfermiças. Ante a impossibilidade de proceder-se a uma catarse que liberaria da carga adicional afligente, a consciência apaga momentaneamente as informações e foge para comportamentos que lhe parecem mais saudáveis e compatíveis com as suas aspirações. Saúde mental e emocional por extensão, física também, será sempre o resultado desse equilíbrio psicofísico que deve viger nos indivíduos que se trabalham interiormente, cultivando o otimismo e a confiança irrestrita em Deus e na vida. Então são tantos pontos que são colocados aqui que é necessário que nos debrucemos numa leitura atenta, numa meditação mais profunda, na busca de uma compreensão do teor importantíssimo destas colocações que com certeza são de muita importância na busca do nosso equilíbrio, porque são situações das quais nós participamos ali no nosso dia a dia, nesse processo de fuga muito comum e natural, porque assim achamos. Mas quantas vezes não estão sendo processos altamente destrutivos que podem levar a sentimentos dolorosos, nos levando ali para um caminho depressivo, quando não culmina num suicídio que nem sempre se torna ali palpável, né, conclusivo, mas um suicídio em vida, né, nos matando, nos anestesiando pouco a pouco nos nossos dias. Então é importante que busquemos a leitura desse texto que fica sempre ali no site da casa, né? São colocados todos esses textos. Então que façamos isso para o nosso bem. E nós percebemos então
que os mecanismos de fuga psicológica quase sempre levam a um estado de inconsequências morais, frutos da constante evasão da realidade para um campo das fantasias, onde tudo se realiza magicamente, utopicamente. E nos dias de hoje, mais do que nunca, nós vemos essa situação fantasiosa, utópica, de uma falsa alegria, de uma falsa realidade que se tenta projetar, que estamos longe de sentir e de viver. A imaturidade emocional afasta dos ideais nobres e faz com que se perca a autoestima e passe a se considerar incapacitado para quaisquer realizações que exijam esforço. Mas chega um momento em que não se suporta mais a manutenção das fugas emocionais, o escamoteamento da própria realidade, mascarando o ser de júbilos que não existem e de satisfações irreais. Aceitar-se como seres em concerto, em processos de construção da personalidade equilibrada, constitui um dos passos acertados, conhecendo as nossas limitações, mas acima de tudo as nossas potencialidades. E no silêncio dos nossos medos, culpas, inseguranças, nos apegarmos a Deus e a Jesus, no seu vinde a mim, vós todos que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e se achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles virão os anjos consoladores enxugar suas lágrimas. Tenhamos uma noite de paz.